E agora a gente encerra a nossa revisão geral da apostila 2, falando de hidrografia e relevo. Nos capítulos anteriores, nós falamos da divisão territorial, falamos da divisão política, e agora nós vamos falar do que há no nosso Brasilzão, tá? Então, a gente começa falando das formas diferentes de relevo, que são de acordo com as características físicas, né? Então, o que a gente pode falar? A gente pode dizer que as diferentes formas da superfície terrestre são chamadas de relevo. Porém, alguns apresentam espaços mais altos, espaços mais baixos. Nós vamos falar disso já já. Mas antes da gente falar de relevo, a gente fala da página 321, a gente tem um trecho bem importante que eu gostaria de fazer a leitura com vocês, tá? O processo de formação de relevo é resultado da ação de duas forças, uma que vem de dentro da Terra e outra que vem de fora. Quando um vulcão entra em erupção, ele libera material do manto terrestre, transforma o relevo ao seu redor rapidamente. A erupção dos vulcões corresponde à força interna que destrói algumas formas de relevo ou cria outras pela ação da lava, não é larva, é lava. A poeira dos gases expelidos, lava da poeira e dos gases expelidos. As erupções são provocadas pelos movimentos das placas tectônicas. Nós falamos desse movimento. Vamos lembrar o que é. O movimento das placas tectônicas também pode provocar uma elevação do terreno, formando montanhas. As placas tectônicas são exatamente onde os continentes estão assentados. Estas podem se mover de acordo com a temperatura, né, a pressão do interior da Terra. Foi onde deu a formação de todos os continentes, tá? Então, o movimento dessas placas, ele acontece o tempo todo, tá? Fazendo com que essas placas acabem se afastando e aproximando-se de outras. O desgaste das formas de relevo a gente chama de intemperismo. Ele acontece pela ação de forças externas, como o vento, água das chuvas, né, água dos rios ou mar, além dos derretimentos das geleiras e até mesmo das calotas polares. E tudo isso também com a interferência humana, que a gente não pode esquecer que também pode acontecer. Então, o solo desgastou, a gente dá o nome de processo de erosão. Então, podemos dizer que erosão é o processo do desgaste do solo por ações externas. E antes da gente falar dos tipos de relevos propriamente dito, nós vamos falar da altitude. A altitude é uma distância vertical de um determinado ponto em relação ao nível do mar. Nós temos até mesmo um planisfério, exemplificando isso lá na página 323. Então, depois nós vamos conhecer as 4 formas de relevo: montanhas, planaltos, planícies e depressões. Montanhas, planaltos, planícies e depressões. As montanhas, elas são consideradas formas de relevos mais jovens em relação às outras, tá? Ou seja, elas não sofreram ainda muitos desgastes. Elas apresentam altitudes bastante elevadas, normalmente acima de 3.000 metros. E é nessas montanhas que estão os picos mais altos do planeta. As depressões são formas de relevos mais arredondadas, mais rebaixadas do que as outras formas, bem mais rebaixadas, tá? As depressões. E a gente tem também os planaltos e as planícies. Os planaltos, eles são áreas mais elevadas, pelo menos 300 metros acima do nível do mar. É uma forma de relevo que costuma apresentar bastante irregularidades, o terreno é bem irregular, tá? Enquanto outros terrenos são menos irregulares. Chapadas, por exemplo, são um exemplo de formas de relevo de planaltos.
e geralmente apresentam um nível mais acentuado. As planícies são áreas mais baixas de altitude, bem mais próximas do nível do mar, mais ou menos plana a sua superfície, tem poucas ondulações e com o acúmulo de sedimentos transportados pelo vento, pela água, até mesmo por outros agentes, é que são formadas as planícies, ok? Então, conhecemos aí as formas de relevo, que são 4: montanhas, depressões, planícies e planaltos. Eu gostaria que vocês, na página 326, não se esquecessem dos picos mais altos do planeta e o mais alto do Brasil. Eu posso estar colocando ele nas avaliações, tá bom? Depois que a gente vê as principais formas de relevo, nós vamos para o mapa lá na página 327 e a gente acaba lá conhecendo quais são as formas de relevos mais predominantes no nosso país, que são os planaltos e as depressões. As planícies são bem poucas, tá? Então, falamos de relevo, agora vamos falar de hidrografia. As partes de uma bacia hidrográfica. Uma bacia hidrográfica é uma área que é ocupada por um rio principal. Ela tem um rio principal que geralmente vai distribuir água para os seus rios afluentes, como se esse rio principal tivesse vários braços de água. Então, a gente tem a figura lá na página 328 que representa as partes de uma bacia hidrográfica. Nós temos a foz, que é onde nasce, onde é esse rio, né, principal. Nós temos os afluentes, nós temos a nascente, que é onde nasce. Nós temos os afluentes, que são os braços que partem desse rio principal. E nós temos a foz, onde esta água vai desembocar sempre. Então, a maior parte do planeta, gente, é formado por água. A água é um elemento muito importante, indispensável à vida do planeta. E ela vai estar presente em vários ambientes, como oceanos, mares, geleiras, rios, subsolos e até mesmo na atmosfera, como a umidade do ar. Essa água ela é dividida em porcentagem da seguinte maneira: 97% dessa água está presente nos mares e oceanos e 3% dessa água está presente nas águas doces. Eu já expliquei para vocês e vou falar novamente que a água doce não é uma água que leva açúcar, é uma água que tem menor quantidade de sal do que uma água salgada, que a gente chama de água dos mares e oceanos, tá? Essa é a principal diferença. Então, quando a gente fala de hidrografia, a gente está falando de todos os ambientes aquáticos, oceanos, mares, rios, tá? Águas do subsolo, como os lençóis freáticos, a gente está falando de todos eles. Um rio, como a gente falou, existem rios principais e existem seus afluentes. O rio também tem os seus elementos, tá? Esses elementos estão lá na página 330, representados na imagem. O rio apresenta a nascente, o meandro, que é uma curva acentuada, um rio principal, um foz ou desembocadura, e os seus afluentes, tá? Os cursos d'água têm quilômetros e quilômetros de distâncias, mas a gente sabe que cada determinado espaço tem um determinado nome. Temos a nascente, que é onde o rio vai nascer, temos os meandros, que são as curvas mais acentuadas, o rio principal e os afluentes. E o foz ou desembocadura são o encontro, na verdade, do rio com a água do mar, que é onde ele vai desaguar normalmente falando. Então, essa é a parte de bacia hidrográfica. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante para ser falada de bacia hidrográfica. Os rios possuem características próprias, né? Como relevo e vegetação e interferência humana. Tem uma coisa que eu acho que
foi falado aqui também, sobre a diferença dos rios perenes e os rios intermitentes. Os rios perenes são aqueles que nunca vão secar, nunca vão secar. E os rios intermitentes são aqueles que na época do calor geralmente sofrem a seca. Normalmente os rios são utilizados como navegação, né? Transportam pessoas, transporte de cargas, também pela população local retirar o alimento, como a pesca, né? E depois a gente fala das alterações no relevo e na hidrografia pela interferência humana, que é o impacto ambiental que pode acontecer caso o homem não tenha cuidado, né, com os recursos naturais que nós temos e são tão preciosos. Então, aqui a gente encerra a revisão do capítulo 6. Guardem com vocês os capítulos que vão cair na prova, são os capítulos 5 e 6, tá bom? Próximo vídeo, vou repetir, para quem não assistiu ontem na publicação de ciências, eu vou repetir, que é o vídeo instrucional, que vai falar não só da composição da média, como a responsabilidade que vocês têm aí dentro dessa composição dessa média. Falar também da entrega dos trabalhos, da entrega das avaliações para os respectivos professores. Eu preciso que vocês assistam esse vídeo, para depois não dizer que a tia Raquel não falou, tá bom? No mais é isso, desejo aqui a todos vocês um excelente final de semana e comecem a estudar, por favor, tá bom? Estudem mesmo, porque a gente não está brincando, a gente está estudando. Logo, logo vocês vão ter uma semana aí, ó, de descanso, como nós temos habitualmente todos os anos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.